Olá, seja bem-vindo à nossa reflexão bíblica dessa semana. Nós esperamos que você e toda a sua família estejam bem. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envie-nos o seu Espírito para que possamos ler e interpretar este texto bíblico. Abra nossa mente para entendermos a sua palavra e o significado da vida que nos foi dada. Amém. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: "Vimos o Senhor." Mas ele replicou-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Esses apóstolos que seguiram a Jesus durante a sua vida aqui na terra, passaram por toda a experiência e por uma experiência negativa, porque de repente o seu Senhor é preso, foi maltratado ao extremo, foi crucificado, e a crucifixão no tempo de Jesus, feita pelos romanos, significava que esse homem era o último, o pior dos piores, porque não seguia as leis nem dos judeus e muito menos a lei dos romanos. Por isso era crucificado, para ser um exemplo para toda a população. Um exemplo negativo, é claro. E esses apóstolos, apesar de Pedro e João terem ido ao sepulcro e passaram para falar com os apóstolos novamente, estavam reunidos, as portas fechadas, bem mencionou o escritor do Evangelho de João, estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Por quê? Porque os judeus também queriam pegar os seguidores desse Jesus para matá-los também. E eles estavam com medo, estavam fechados. E Jesus se põe no meio deles. Ou seja, como que alguém pode se colocar no meio deles se já foi morto, do jeito que foi morto? E aí, ainda tem a passagem de São Tomé que fala: isso aí é conversa de vocês. Isso aí, se eu não puser a mão lá no cravo, onde o prego que deixou ele pregado na cruz, se eu não puser aquela flecha que entrou do lado dele, não puser o dedo ali para ver se é isso mesmo, ou nos pés, eu não vou acreditar. E aí, quando Jesus reaparece uma semana depois, para eles novamente, e fala para Tomé: "Põe a mão aqui, ó, sou eu." Ressuscitado com numa outra dimensão, mas ainda com as marcas. E aí Tomé passou a acreditar.
É exatamente esse o sentido. Muitas vezes na nossa vida, nós só acreditamos depois de ver, depois de sentir, depois de tocar. E Jesus fala, felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Por quê? Porque esse é o verdadeiro sentido da fé. Esse é o verdadeiro sentido daquele que crê. Porque converte a sua vida em obras. Porque faz exatamente aquilo que deve ser feito, porque crê. Porque a sua vida tem sentido a partir daquilo que ele acredita. Se acredita nesse Jesus que ressuscitou, daí dá sentido à sua vida. Se não acredita nessa ressurreição, esse Jesus morreu e pronto, acabou. Não preciso me preocupar com mais nada. E é exatamente isso que, um domingo depois da Páscoa, nós somos convidados a refletir. Como é que está a nossa vida de cristãos? É de uma pessoa que acredita na ressurreição ou que ainda ficou na morte da cruz? Pense nisso. Esse evangelho é interessante a gente observar a figura de Tomé, porque Tomé era justamente o questionador. E muitas vezes é importante também isso, nós também trazermos isso para a gente, para realmente termos fé sólida. Porque muitas vezes nós nos deixamos nos levar pelos que os outros falam e não buscamos um contato direto. Então, trazendo por uma outra ótica, é muito importante isso também. Quantas vezes nos deixamos levar, né, e abandonamos a nossa crença porque acontece um fato, acontece outro, ou porque um diz uma coisa, outro diz outra. E, no geral, isso acontece por não ter realmente adquirido uma intimidade, não ter realmente buscado um contato mais próximo com Deus. E é muito interessante ainda que mesmo Tomé tendo visto, ele estava vendo algo ali palpável, mas ele justamente traz isso e remete a algo espiritual. Meu Senhor e meu Deus. E nós somos convidados a isso, quando estamos ali na Eucaristia. É algo também palpável, mas está aí esse grande mistério e que nós precisamos exercitar. Está ali o Cristo vivo. É esse o nosso exercício que nós precisamos fazer. E aí nos vem Tomé como esse exemplo, ao olhar para o pão ali. E que depois nós vamos refletir também num próximo domingo, que é no partir do pão, lá os discípulos reconhecem a Jesus, né? Nós temos esse chamado. E aí eu trago essa música agora, que chama justamente Guerreiro Adorador, para te convidar a sair desse medo como estavam os discípulos nesse momento e realmente reconhecer a Deus como seu Senhor Jesus, como Senhor, e colocar Ele como centro, como o primeiro na sua vida, para que realmente as coisas possam melhorar, para que tenha o consolo, tenha o direcionamento, tenha o discernimento que você possa necessitar. Glória, glória, diante do trono há de os corações. Glória, glória, a glória de Deus está aqui. Profundamente inclinam-se os homens cantando ao Cordeiro Salvador. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Mesmo enfermo,
eu grito, sou guerreiro adorador. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Mesmo enfermo, eu grito, sou guerreiro adorador. Mesmo enfermo, eu grito, sou guerreiro adorador. Que possamos, diante da ressurreição e dessas aparições que agora nós vamos vendo de Jesus, realmente sair desse medo e assumir nosso papel cada vez mais de verdadeiros cristãos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, que pela ressurreição do seu Filho Jesus, trouxeste de vida nova para todos nós. Ajudai-nos a levar essa vida nova para todas as pessoas. E isso nós pedimos através da sua bênção para cada um de nós, para nossos familiares, parentes e amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por estar conosco mais esta reflexão. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aí para se inscrever e receber notificações do nosso canal e clique no botão gostei, no compartilhar, para enviar para mais pessoas, parentes, amigos. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Uma excelente semana. Fique com Deus.